Então, eu sou Margarita Oliveira, essas são as 9ª jornadas de pesquisa, a mesa número 15. Antes que nada, eu queria agradecer a organização do Instituto de Economia, a Adriana particularmente, por ter ajudado e acompanhado todas as jornadas, o diretor de pesquisa também, a Norberto também, que ajudou, eu apresentei hoje também de manhã, e bom, todas essas jornadas virtuais foram feitas com grande esforço. A mesa, então, Economia da Cultura e do Gênero, eu sou a coordenadora, e vamos ter 5 trabalhos, em 2 dos quais eu sou coautora também. O primeiro trabalho é Informalidade Laboral e Vulnerabilidade Econômica, o lugar das mulheres no Brasil, trabalho que estamos fazendo junto com a Clarice Menezes Vieira e a Dora Meirelles Gesteira Nascimento. É um trabalho que começamos a escrever dentro do NUFM. O NUFM é o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismo, que foi criado recentemente e que tem pesquisadores maravilhosos trabalhando. O outro trabalho vai ser o trabalho escrito por Fernanda Almeida Ribeiro Jesus, The Impact of Unexpected Emotional Shocks on Violence Against Women. Ela vai apresentar, então, segunda também, esse trabalho sobre questões de violência de gênero tão importantes. Terceiro trabalho, a Letícia Graça e eu estamos pensando também em alguns debates a respeito à colonialidade e decolonialidade. O trabalho se chama Subalternidade, Neoliberalismo e Racismo Ambiental, uma análise do capitalismo extrativista. E depois o Ari, aqui presente, professor do Instituto de Economia, vai apresentar 2 trabalhos, a importância das políticas públicas, a concentração do mercado cinematográfico argentino e a economia do cinema e do audiovisual, uma resenha. Então, para a organização, eu acho que, dado que temos pouco tempo, podemos começar logo com as apresentações. Cada apresentação tem 15 minutos. O Ari ganhou, porque tem 2 apresentações, então vai estar mais tranquila com o tempo. Eu pensava organizar 2 blocos sobre o gênero, depois o bloco de perguntas sobre cultura, sobre cinema. Então, fazemos as 3 apresentações e talvez perguntas no final. Passo agora para você, Ari. Pode ir. Eu sou professor do Instituto de Economia minha área é econometria, eu trabalho com estatística. Nos últimos anos eu tenho dado curso de estatística, ainda não tenho curso de econometria, mas enfim, eu trabalho com econometria. Esse trabalho que eu estou apresentando, os 2, são consequências de uma pesquisa que eu e Luiz Carlos Prado, que é também professor do Instituto, creio que vocês conheçam, nós fizemos para a União Europeia, que é a análise da indústria cinematográfica no Mercosul. A proposta da pesquisa era como construir uma cadeia de valores da indústria cinematográfica, abordar os problemas da indústria cinematográfica no Mercosul e apresentar uma proposta de mudança no contexto das dificuldades que surgissem. Então, a partir desse trabalho, vários artigos eu estou começando a desenvolvê-los. O primeiro é uma resenha, que esse é abordagem teórica, mas como a minha área é a estatística, eu já fiz um trabalho que eu estou aguardando aprovação, que é usando séries temporais com os dados que eu tenho, mas no primeiro momento, eu tenho esses 2 artigos que eu fiz com o Luiz Carlos. O primeiro, então, é a abordagem teórica de como analisar a indústria cinematográfica nos 4 países. Esse trabalho foi feito um trabalho de campo, quer dizer, nós fomos ao Paraguai, Uruguai, viemos só para esse trabalho, Argentina. Então, fizemos um trabalho de campo, um trabalho de entrevistas, de análise. Então, levantamos as nossas hipóteses e tínhamos, então, os nossos
os agentes com quem nós fazíamos as nossas entrevistas. Mas, inicialmente, a nossa busca foi como abordar teoricamente a indústria do cinematográfico e do audiovisual. Audiovisual é cinema, TV e vídeo, mas no propósito era abordar somente a questão do cinema. Então, nessa abordagem do cinema, então, nós vimos que existe, no contexto da nomenclatura existente, ela tem 3 teorias que abordam a indústria do cinema. Uma é a economia da indústria criativa, a outra é a economia de redes sociais e a economia dos produtos midiáticos. Muito bem. Não aprofundamos nessas teorias, porque não era o papel nosso, mas tentamos identificar aquela que mais representava bem, permitia analisar bem a indústria cinematográfica nos 4 países. Então, nós vimos que a indústria, a teoria da chamada indústria criativa, ela não explicou completamente a indústria cinematográfica do ponto de vista da economia. Mas por quê? Porque a indústria criativa, que é uma proposta originária da Commonwealth Cultural Policy da Austrália, ela foi desenvolvida, essa ideia da indústria criativa, para definir a política cultural daquele momento, né, na Austrália. Então, ela foi desenvolvida e, posteriormente, a Unesco caracterizou a indústria criativa como uma combinação entre criação, produção e comercialização de conteúdos que são intangíveis, mas e culturais por natureza. Então, esse conceito de economia e indústria criativa ganhou uma definição, né? E, naquele momento, estava se estabelecendo que, na Austrália, que as políticas de governo elas teriam que ser feitas também abordando as chamadas indústrias criativas. Mas sem que se fosse realmente caracterizado o que é essa indústria criativa. Bom, essa economia criativa. Então, Keynes foi um dos primeiros estudiosos que abordou os 3 pontos que caracterizavam o que chama-se economia criativa. Uma é falando da teoria de contratos na economia criativa, que contratos são termos, são acordos que regulam as relações entre os agentes que estão atuando, né? Em qualquer que seja a transação que eles estivessem fazendo. Então, primeiro ele diz, a economia criativa tem que se caracterizar pela existência de contratos entre as partes que estão envolvidas no cenário do mercado. Mas uma outra abordagem que ele faz, que ele diz que há uma série de incertezas dentro da economia criativa, e essas incertezas surgem porque nunca se sabe qual é a probabilidade de demanda. Muito bem. Então, você oferta um produto da economia criativa, mas qual vai ser a demanda? Então, ele levanta essa questão do nobody knows, né? E, ao mesmo tempo, ele identifica a economia criativa como a economia onde vai tratar de criatividade dos artistas que estão envolvidos. Então, com esse contexto, com essa definição do Keynes, e mais ou menos de modo geral, todos os estudiosos de economia criativa beberam na água do Keynes. Então, ele, com essa caracterização da economia criativa, a gente considera o cinema como sendo um setor industrial criativo, né? Mas outros setores também atendem essa definição que o Keynes faz, de que são processos de criação dos agentes. Então, criou-se, está dentro do contexto de economia criativa. Então, propaganda, desenho, arquitetura, música,
livros, arte cênica. Então, ele caracterizou como sendo exemplos de onde a presença da economia criativa, ela explica esse contexto, né? Muito bem. Posteriormente, a UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas, ela fez uma diferença. Existe a indústria cultural e existe a indústria criativa. Então, tenta separar os dois, o que é indústria cultural, o que é indústria criativa. E ultimamente, a indústria, o setor cinematográfico, a indústria cinematográfica do audiovisual, ela vem sendo utilizada para explicar políticas, por exemplo, para a indústria cinematográfica no mundo. Então, ela vem ganhando receptividade enquanto contexto explicativo de necessidade de políticas públicas. Bom, então, mais ou menos, quer dizer, isso caracteriza a indústria, que chama-se de indústria criativa, mas, posteriormente, ela ganhou uma evolução com uma ideia de economia de redes sociais que não se fala muito, sempre se fala muito em economia criativa. Mas, no contexto da economia das redes sociais, ele vai tratar a economia criativa, em particular a indústria cinematográfica, como uma atividade econômica, mas que ela também não é uma atividade econômica por si, ela se relaciona com a cultura, se relaciona com a ciência, se relaciona com a educação. Muito bem. Até então, nós estamos vendo que a indústria cinematográfica tem algumas explicações através dessas teorias, mas ainda não tínhamos nos convencido disso, né? E quando nós tratamos da economia de redes sociais, nós vimos que os dois teóricos, o Post e o Cunningham, eles argumentavam que, no contexto, quer dizer, ele olhou as redes sociais como uma evolução da economia criativa. Então, ele disse, bom, a economia criativa está associada a um bem-estar, está associada à concorrência entre as empresas, ao crescimento econômico e à inovação tecnológica. Então, quando ele diz que está ligado ao bem social, ele defende a necessidade de subsídios de apoio à indústria cinematográfica e às indústrias criativas, dentro do conceito do que seja indústria criativa. E, ao mesmo tempo, como se trata de uma indústria associada a contexto de educação, inovação e tecnologias, ele levanta a necessidade de que seja definido políticas industriais do modo tradicional, né? E, ao mesmo tempo, pressupõe que a existência de política para o desenvolvimento e investimento desse setor. E como trata-se de um setor em que a inovação tecnológica ela é fundamental, na verdade, a evolução da indústria cinematográfica no mundo, historicamente, ela passa pela evolução das tecnologias, então ela passa pelo contexto da inovação tecnológica. Então, essa visão de redes sociais já nos aproximou mais, porque ele aqui aqui da necessidade dessas políticas de apoio, de subsídios para a indústria cinematográfica, e trata também de que é um contexto que tem que estar inserido no contexto das políticas industriais e da inovação. Então, ficou bem próximo do que nós tínhamos ideia, de que nós trataríamos, inclusive, do contexto do trabalho, da pesquisa, que durou 3 anos, abordando com esse formato todo o desenvolvimento dele. Mas, posteriormente, o que nos levou a nos aproximar mais, teoricamente, no nosso trabalho, foi o trabalho que o Varian desenvolveu também com o Potts, em que ele tratou da economia, da economia da informação. Então, onde surgiu o conceito de economia de produtos midiáticos, né?
Então, nesse contexto teórico da economia dos produtos midiáticos, primeiro, há duas definições que são fundamentais: o conceito de informação e o conceito de news, né? Informação e news. Então, eles chamam uma informação qualquer coisa que pode ser codificada em linguagem digital. Uma fotografia, um filme, um clipe, quer dizer, ok. E ele chama de news quando essa informação ela é transformada numa mercadoria, ela se transforma num produto. Então, eu tenho a informação de um filme, eu tenho um filme que trata de um determinado assunto, mas depois eu vou desenvolver esse filme e vou colocá-lo como mercadoria no mercado. Nesse contexto de formação e news, constituindo o produto da indústria cinematográfica, nós observamos que ela obedece, quer dizer, a indústria cinematográfica obedecia, dentro desse contexto, dessa teoria, obedecia alguns critérios. Por exemplo, há um interesse do consumo desse produto, do produto da indústria cinematográfica, que é o filme. Inclusive, esse produto, filme, ele tem apelo para que algumas empresas participem na produção dele, né? E, ao mesmo tempo, ele gera retornos econômicos para quem o produziu. Então, do contexto do nosso trabalho, essas características também estavam bem próximas do que nós estávamos querendo caracterizar, mas, posteriormente, ainda acho que o Vário também apresentou isso, que ela tem características que ela diferenciam as indústrias como um todo, que eu achei espetacular essas características que ele levantou, né, da indústria cinematográfica, porque toda análise da busca da teoria para justificar o nosso desenvolvimento do nosso trabalho passava por essas características que a gente se sentia bem identificado com elas. Então, primeiro é que nós vimos, então, que o produto filme da indústria cinematográfica, ele é um produto que não escasseia. Então, ele é consumido, mas ele não termina, ele não acaba com o consumo. Se eu tenho uma garrafa de água e eu bebo a água, eu não posso vender mais aquela água porque ela foi consumida. Já o produto midiático, filme, não, né? Também não existe a característica, existe a característica da não rivalidade, né? Quanto mais você consome o filme, ele não reduz a quantidade disponível. Você faz o filme, você pode ver o filme quantas vezes você desejar, ele não termina, ele não acaba. Com o passar dos anos, claro que o produto acaba, mas você tem mecanismos de como recuperá-los. Muito bem. E sempre na produção do filme você tem motivações que passam pelo caráter econômico, como oferta de produto, e também, ou não, quando você produz um filme visando atender aspectos culturais. Então, aí ele perde o caráter econômico dele. Muito bem. E é um produto que ele tem escalas crescentes, rendimento de escala crescente. Você passa o filme em vários lugares, com o passar dos anos, inclusive existe o conceito de cauda longa, que nunca você deixará de apresentar aquele filme que você desenvolveu, não importa o momento e o instante, em menor quantidade, com o passar do tempo, certamente. E, ao mesmo tempo, esse é um produto que ele tem custo fixo, mas, ao mesmo tempo, ele não tem custo marginal zerado. Você faz o filme, você tem um custo pela produção dele, mas, se você reproduzir o filme, o custo é nulo, praticamente. Então, ele tem custo desprezível de reprodução, que caracteriza ele como um produto diferenciado, de um modo geral, do segmento industrial
tradicional, né? Ele também tem uma elevada economia de escopo, porque ele pode ser oferecido em vários mercados. Você pode levar o filme, você pode apresentar no contexto da televisão, no contexto hoje com a internet. Então, ele é ele tem uma economia de escopo muito grande, né, esse produto. E, ao mesmo tempo, ele é um mercado com produto que tem dual. Nós caracterizamos como um produto dual. Por quê? Você tem o produto, o conteúdo do filme, mas, ao mesmo tempo, você tem audiência. Então, você pode vender o produto, o conteúdo, e você pode vender também, porque você tem uma audiência, você tem um espectador. Um exemplo, quando eu produzo uma série para televisão, ele é um produto que eu recebo pela produção dele. Mas se ele é um produto que ele tem uma audiência muito grande, eu passo a vender propaganda naquele horário que eu estou apresentando aquele produto, né? É o caso das séries, é o caso das novelas, é o caso dos jogos de futebol. Quando eu filmo um jogo de futebol, eu não só os clubes me vendem o produto, como eu também ganho em cima da audiência, porque é um interesse muito grande, né? Ari, Faltam quantos minutos? faltam 10 minutos para encerrar, mas você tem a outra apresentação ainda. 10 minutos sim. E os para preços encerrar desse tudo. produto são definidos pela demanda, então nós caracterizamos o filme como um produto midiático, né? Uma mercadoria que tem oferta e demanda, características similares a outros produtos midiáticos, mas ele tem essas características de não escassez, não rivalidade, rendimento crescente, chegando até a elevada economia de escopo e preço definido pela demanda. Então, nesse primeiro trabalho, a caracterização nossa, teoricamente, essa da teoria do produto midiático e a teoria mais avançada das redes nos atendeu, teoricamente, para continuássemos desenvolvendo o trabalho. E, a partir daí, então, nós caracterizamos a cadeia de valores, que é um outro trabalho que vem posteriormente. Quer dizer, nós definimos o que seja a cadeia de valores da indústria cinematográfica, que era um dos objetivos, caracterizar para que nós identificássemos quais são os mercados e os negócios e as cadeias produtivas que surgiriam ali. Então, daí nós criamos a cadeia de valores, como também criamos o conceito de cadeia empresarial e o conceito de cadeia produtiva, que são diferentes. Mas observe que essa cadeia de valores, ela tem três momentos: o upstream, o midstream e o downstream, o upstream, onde o produto é produzido, pensado, refletido e criado. Você tem a produção dele, depois você tem a distribuição, e essa distribuição segue para vários outros espaços de exibição, né? Então, assim como qualquer outro produto que você crie ele na sua indústria, você vai produzir, distribuir e você vai exibir. Bom, né, todos eles. Aqui, hoje, com a evolução da tecnologia, esse lado direito, onde tem o downstream, que surge com a evolução da internet, ele ganhou hoje uma importância muito grande, que inclusive eu estou me dedicando agora a buscar os modelos de negócio nesse segmento do downstream da indústria cinematográfica e do audiovisual. Mas com a evolução da tecnologia, quer dizer, esse setor downstream ganhou uma grande importância que está mexendo, inclusive, com a legislação toda. Inclusive as formas de negócios, né? Então, essa daí a importância, eu acho muito a importância desse trabalho, nós identificarmos essa cadeia a partir dessas abordagens teóricas que nós tínhamos estudado e aprofundado. Muito bem. Então, esse trabalho, eu diria que é como se fosse uma resenha, né, justificando o início desse trabalho que nós decidimos apresentá-lo, ok? Bom, o trabalho seguinte, posso passar para o seguinte, Margarida?
Deve, tem 5 minutos para apresentar o próximo. Só? Só. Mas eu demorei mais de 15 nesse? Não. 25 demorou. Putz, eu anotei aqui 15. Margarita, a gente já tinha fala. previsto que isso poderia acontecer e não tem problema se passar um pouquinho, tá? Pode obrigado. dar 15 minutos para ele. Obrigado. Eu prometo ser rápido no próximo, que eu acho mais importante do que esse. Me desculpe por ter tomado tanto tempo. Mas é realmente 15 minutos, tá, Ari? Para poder também bem. não ficar cansativo demais para as pessoas. Tá bem, que eu espero que não canse. Tá bem. Deixa eu... Fecha esse aqui. Vou fechar, vou abrir o outro, tá bem? Abre o outro, sim. Então, nós trabalhamos Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil. Então, foi possível buscar dados da Argentina e no Brasil, onde nós temos segmentos que nos dão os dados. Eu não vou falar muito do trabalho, que eu acho que seria muito importante, mas eu vou me deter a esse aqui. Nós vamos analisar, eu vou analisar para a Argentina como se dá a concentração de mercado aqui do lado. Né? Então, daí nós caracterizamos o conceito de concentração e fomos buscar os dados e ver a análise da concentração. Então, nós percebemos que, na verdade, nesse trabalho que nós desenvolvemos aqui, o nosso objetivo era analisar essa estrutura de mercado da Argentina, como do Brasil, como dos outros 2 países, identificando os aspectos macroeconômicos desse segmento, né, e quanto as políticas públicas são importantes para esse segmento. E, ao mesmo tempo, nós caracterizamos o conceito de concentração utilizando o índice de Herfindahl e o conceito de índice de concentração das 4 mais e das outros mais importantes. Então, o elemento teórico para o nosso trabalho aqui agora é o conceito de concentração, e nós não discutimos muito, aprofundamos muito essa parte teórica, que não era o objetivo nosso. Então, esses eram os principais objetivos nossos. E o conceito de concentração que nós trabalhamos foi o conceito de Herfindahl, de Herfindahl do Richman, que nós chamamos do HHI, e, posteriormente, nós caracterizamos o market share das 4 maiores, que é o C4 e o C8. Muito bem. Então, ao mesmo tempo que nós, como eu disse antes, nós caracterizamos a cadeia de valores, nós definimos também o que nós chamamos de cadeia empresarial da indústria cinematográfica, e onde nós nos dedicamos a identificar todos esses componentes da cadeia empresarial, a produção, a distribuição e a exibição. Muito bem. Então, aqui na Argentina, vai dar para entendermos por que nós temos uma indústria cinematográfica forte aqui na América do Sul, e ela tem relações comerciais com vários países europeus. Né? Então, a produção da Argentina, quando nós analisamos a produção, nós buscamos as entrevistas com os produtores, e, de um modo geral, nós vimos que ela tem alguns problemas que são os mesmos problemas do Brasil. Primeiro, que os produtores, eles não conseguem tratar do mercado dentro da lógica da comercialização. Há motivos históricos, inclusive, que eu, daqui a pouco, vou chamar a atenção de vocês. Então, o primeiro problema que os produtores levantaram para nós é que nós não temos, nós, produtores de cinema na Argentina, não temos essa lógica de comercialização. Nós produzimos, temos os financiamentos, felizmente, mas nós não conseguimos ganhar mercados, né? Não só na América Latina, como também no restante dos outros países do mundo. Já distribuidoras, que nós vamos analisar a concentração, o papel que ela tem na Argentina é o mesmo do Brasil e em qualquer outro país. Né? Ela distribui os filmes lá na cadeia de valores, quer dizer, o papel da distribuidora é levar o filme para os agentes exibidores. Então, e a distribuidora ela tem várias estratégias de negócio, né, que ela, com o produto que ela vai comercializar, onde ela pode
auxiliar na produção do filme, quando ela tem interesse, ou não. Ela pode pegar o filme apenas e distribuir, e aí definir a relação contratual de pagamento dessa distribuição do produto no mercado. Muito bem. Ao mesmo tempo, a indústria distribuidora, não só da Argentina como do Brasil, ela tem umas estratégias, que ela lança o filme de acordo com o momento, né? Então, essas características da distribuidora, ela se repete nos demais países. Bom, e aqui, quando ele distribui o filme, ele olha para determinadas características do filme, se é um filme que tem apelo do espectador, se não tem apelo do espectador, mas ele é um produto que, quando você produz, você não tem a menor ideia qual vai ser a receita dele, ou quanto você vai poder ganhar ou não, ou perder, né? Então, o filme ele tem certezas que o próprio distribuidor ele analisa. Aí há o conceito de risco, que nós trabalhamos probabilidade para definir, identificar esses riscos da produção do filme, e há outras formas de buscar financiamentos para a produção dele, para garantir que caso não seja um filme de sucesso, você não tenha prejuízos grandes e possa compartilhar os prejuízos. Tanto é que as grandes produtoras cinematográficas, elas lançam carteiras de filmes, porque ela pode ganhar em um e perder no outro. E o distribuidor, quando vai distribuir, ele tem essa identificação das características do filme que ele vai vender para o mercado. Há muitos filmes que são produzidos e não são exibidos, apesar de que a legislação exige que, quando você produza com financiamentos, você tem que exibir. Distribuidoras na Argentina, como no Brasil, pode ser uma major americana. Nós vamos ver a concentração das distribuidoras, que está concentrada com distribuidores americanos, né? E hoje, você tem distribuidores nacionais, na Argentina e no Brasil nós temos distribuidores já, antes não tínhamos, e hoje nós temos é importante que o distribuidor ele lance o filme não somente para uma janela de exibição, que é a sala de cinema. Ele tem que pensar que ele pode lançar em vídeo, que ele pode lançar na internet hoje, através de mecanismos de transmissão do produto. E hoje, inclusive, a grande novidade são as Netflix da vida, os Google da vida, em que os filmes são comprados diretamente por essas operadoras e esses distribuidores. Então, o distribuidor, o papel dele é esse. Quer dizer, aqui eu chamo a atenção do seguinte: nesse momento, com a inovação tecnológica, com as tecnologias, com a internet, modelos de negócios mudaram completamente. E nesse momento da pandemia, toda a estrutura de negócios nesse setor mudou completamente, que não faz parte do meu trabalho aqui, mas nós já estamos refletindo sobre ele. E, finalmente, o terceiro elemento da cadeia empresarial, que são os exibidores, que são é o setor importante, é onde o filme é exibido. Aqui eu chamo a atenção de que, hoje, filmes que são financiados, tanto na Argentina como no Brasil, você tem que exibir o filme na sala, primeiramente. Nesse momento de pandemia, isso está sendo altamente discutido, porque os filmes estão sendo produzidos e eles não estão sendo lançados diretamente nas salas, né? Mas, óbvio, sem financiamento público, tanto da Argentina como do Brasil. Hoje você produz o filme e os filmes estão sendo lançados pela Netflix, pela Google, pela Disney+, pela Amazon, enfim. E, por outro lado, o exibidor, ele tem o negócio de venda dele, são os ingressos, mas ele passou a criar, isso é um modelo americano, ele criou uma economia de escopo, onde dentro da sala ele tem venda de pipocas, de refrigerantes, e ele tem venda de vídeos, livros. Então, esse escopo do exibidor ele se ampliou, e ao mesmo tempo surgiram os multiplex, que são
números diferentes, números de salas de um mesmo exibidor, onde você passa os filmes em horários diferenciados e filmes diferenciados. Os multiplex foram criados pelos exibidores visando isso. Você poder lançar vários filmes ao mesmo tempo nas salas e, ao mesmo tempo, você lançar filmes em horários distintos, intercalando um com o outro. Então, isso é característica do novo mercado exibidor. Muito bem. A partir dessa análise das características dos componentes da cadeia empresarial, nós observamos que na Argentina, a Argentina teve um período, aqui eu não fiz a análise com a economia argentina, que eu estou começando a escrever sobre isso. Em diferentes momentos, a Argentina, na fase de ouro da Argentina, ela foi, na década de 30 e 40, ela liderava a produção de película na América Latina e ao mesmo tempo, ela tinha uma indústria muito forte naquele momento, da década de 30 e 40. E, no entanto, faltou visão empresarial para que a produção na Argentina pudesse ser competitiva, por exemplo, com os americanos. Aí eu teria que ter um pouquinho mais de tempo para falar para vocês qual é onde que o mercado americano ganha competitividade, por quê e quando isso aconteceu. Mas deixa isso para um outro momento. Então, mesmo passada a era de ouro da economia argentina, posteriormente, já com essa perda de espaço para os americanos, foram criadas cotas de telas, que são intervenções do Estado no sentido de definir quantos dias um filme nacional tem que ser passado no mercado exibidor, porque, a essa altura, os exibidores só querem passar filmes estrangeiros e americanos por uma série de motivos que não vou abordar aqui. Num debate seria interessante de falar sobre isso. E, posteriormente, ela criou o Instituto Nacional de Cinema e o Fundo de Fomento Cinematográfico. Esse modelo da Argentina é um modelo brasileiro, que é um modelo francês de apoio à indústria cinematográfica diante da falta de capacidade de competição. E, ao mesmo tempo, a Argentina criou as políticas de financiamento, que passam pelo crédito para produção, subsídios para filmes exibidos em sala de cinema, para lançamentos em vídeo e, ao mesmo tempo, para lançamento comercial. E a Argentina investiu num segmento que nós, no Brasil, não investimos, que é a criação de salas do INCA. O INCA é o Instituto Nacional do Cinema e do Audiovisual, que foi criado posteriormente, substituindo o Instituto Nacional de Cinema. E o INCA, interessante que a importância do cinema para a Argentina é que a indústria argentina fala diretamente com o presidente da República. Todo o negócio, toda a regulação, política de investimento é diretamente com o presidente da República, não é pelo ministério ou outro órgão. É tal a importância que o cinema argentino tem. E, inclusive, por isso que ele é um cinema rico, na minha opinião, em particular, muito mais rico do que o nosso brasileiro, que é um segmento que tem um cinema rico. A partir daí, nós definimos, então, com essas políticas de financiamento na Argentina, nós vimos que, primeiro, olhando para esse gráfico, a fonte aqui sempre foi o INCA, são dados direto do INCA, e algumas vezes eu vou apresentar para vocês um gráfico que sem especificar isso. Então, nós vimos que, primeiro, o fomento... Ari, Oi. teria que ir encerrando, já passaram os 15 minutos, temos algumas perguntas. Tá, pode arredondar um pouquinho a ideia? Vou arredondar. Então, nós vimos a economia do cinema, o efeito das políticas de financiamento, a criação do número de estreias. Aqui eu estou vendo de 2009 a 2018, a distribuição de filmes nacionais e estrangeiros. Todo o cinema nacional argentino foi crescendo ao longo dos anos e ganhando mercado, exatamente porque essa política de financiamento ela veio muito forte. E, ao mesmo tempo, com a existência das salas de cinema,
o produto filme na Argentina foi aumentando o seu market share. Muito bem. Então, aqui eu desenvolvo várias tabelas, e aí eu vou passar direto para a ideia de concentração. A noção de concentração, hoje, que na economia ela é bastante utilizada, ela define o grau de concentração como sendo o faturamento de uma empresa dentro do total do faturamento das outras. Quer dizer, você olha o total de faturamento das empresas, não importa. Se eu estou trabalhando concentração da produção, eu vou olhar o total produzido por todas as firmas. E vou pegar especificamente o de uma firma e vou ver o quanto ela representa naquele mercado. Então, isso é a ideia de concentração. Quer dizer, o NF aqui é o faturamento das maiores empresas e faturamento total é o FT. E o mais usado é o C4 e C8. Aqui eu vou colocar direto eu teria que puxar um outro arquivo, onde está no Excel, em que eu mostro esses cálculos, mas não vai dar tempo. Mas então vocês vão ficar com o resultado que é o seguinte. Nós mostramos que o grau de concentração obedece, o grau de concentração C4 e C8, nós definimos esse grau. Ele é muito concentrado, baixa concentração e ausência de concentração, desde que ele tenha esses percentuais do C4 e do C8. Então, quando nós olhamos os dados, aí eu tenho que abrir agora o outro arquivo com os dados da concentração, a gente identifica, que eu não vou, como eu não tenho tempo, eu não vou abrir o outro arquivo. A gente identifica o seguinte, que a concentração, por exemplo, do setor distribuidor da Argentina, ele está totalmente concentrado nas empresas americanas. São empresas distribuidoras americanas. E elas, como negociam os filmes, elas, então, negociam mais os filmes americanos e estrangeiros do que os filmes nacionais. Então, nessa análise da concentração, usando esse conceito do Riefenstahl, de 2009 a 2008, nós analisamos a concentração do mercado exibidor. E vimos que, praticamente nos 10 anos analisados, sempre dominado pelos americanos. O mercado exibidor já existe, analisando também o conceito de concentração, nós vimos a concentração dos exibidores em cada ano, e aí nós observamos que há alguns exibidores, alguns estrangeiros e outros nacionais, que ganham um mercado, têm um mercado garantido ao longo dos anos, por uma série de estratégias que aqui eu não posso mencionar depois. E, ao mesmo tempo, os produtores, já na concentração dos produtores, nós vimos que eles se apresentam de forma quase... não é muito concentrado, ele é bem distribuído. Bom, isso está nos cálculos do outro arquivo, que aí eu lamento não poder tempo de levantar para vocês. Mas eu sempre achei muito ruim esses trabalhos nossos, as postas, com pouco momento para a gente falar de coisas tão grandes. Mas, enfim, essa, então, é a ideia da análise da concentração do mercado argentino, que eu agora vou reproduzir para o Brasil e, posteriormente, fazer um estudo comparativo dos dois. Essa é a ideia. Lamento não poder passar para vocês bem detalhado isso, mas, enfim, vou parar aqui. Não vou abrir o outro arquivo que eu tenho, com os cálculos feitos, tá bem? Para vermos os cálculos da concentração de cada um deles. Muito obrigada, Ari. Aqui a Fernanda queria fazer uma pergunta. Se temos um tempinho, assim, 2 minutinhos? Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão de se você utilizou alguma base de dados, assim, para fazer essa análise de indústria cinematográfica. Sim. Aliás, a grande dificuldade nossa foi ter os dados. Primeiro, dados sobre a indústria cinematográfica no Brasil, a gente tem, a Ancine nos passa, e nós temos a Filme B, que tem todos os dados do filmes exibidos na semana e público, que é o que nos interessa. Na Filme B, a gente tem que pagar para ter esses dados.
eles abrem uma exceção para mim, como pesquisador, e me passam os dados, mas ele é pago. E na Argentina, não. A gente tem o INCA, que desde 2012 libera os dados que eles têm captado no mercado. Então, a gente tem acesso aos filmes que são lançados na semana, qual é o seu público, qual é a sua renda, e a gente tem o preço médio do ingresso anual, né? Mas isso, de 2012 para cá, quando eu quis buscar dados, e busquei e encontrei dados a partir de 1970 até 2019, para fazer séries temporais, trabalhar um pouco, fazer um pouco de cronometria, me deu muito trabalho, mas eu consegui fazer já um trabalho com séries temporais usando os dados do Brasil, que é a análise da demanda da indústria cinematográfica no Brasil, que está em análise para ser publicado. Então, e os dados são muito difíceis. Inclusive, no nosso trabalho, para nós termos alguns dados sobre os vídeos produzidos, vídeos vendidos, nós tivemos que comprar de uma empresa americana, né? São caros. Já na Argentina, no Uruguai, eu não tenho esses dados compilados. Não, o ICAO, ele não compila os dados do cinema aqui. E no Paraguai, que foi muito interessante ter conhecido o Paraguai, nada de nada. Não temos nenhuma ideia. Para você ter uma ideia, quando eu quis saber quantas salas existem no Paraguai, como eu sei da Argentina, como eu sei do Brasil, nós tivemos que entrar dentro do cinema e contar quantas salas tem, quantas cadeiras tem dentro de um cinema e fazer uma projeção para todos os cinemas que tem no Paraguai. Ali foi um caso típico terrível, que não temos dados. Mas o grande problema que a gente tem em trabalhar com esse setor são dados. E quando você quer fazer estatística, não fazer estatística, análise de percentuais, fazer uma estatística, trabalhar um pouco séries temporais, trabalhar outros conceitos mais profundos da econometria, os dados são muito difíceis. Eu vou conseguir fazer análise de séries temporais da Argentina, isso eu vou conseguir fazer, mas do Uruguai e do Paraguai não. E do Brasil eu já fiz análise da demanda e estou aguardando a análise dele. Eu acho. Ah, vai, Fer. Eu queria fazer só mais uma pergunta também. E esses filmes que tem no INCA e você conseguiu também com os dados da Ancine, eles são apenas filmes de entretenimento ou eles têm também filmes independentes e também todos os outros? Eu tenho dados de toda a produção argentina e eu não consegui, ainda não consegui, mas espero conseguir na Argentina, são os dados das salas INCA. As salas INCAs, que foram salas... Eu tenho. Você tem das salas INCAs? Eu sei de cabeça. Ah, que ótimo. A Margarita já passou, inclusive, alguns dados para mim, através do meu auxiliar. Veja bem, a Argentina fez uma coisa muito interessante. Ela criou as salas INCA só para exibir filmes argentinos, filmes latinos e filmes franceses. Agora estão passando filmes franceses. Não exibir filme americano. Isso é uma forma de como você criar público. Porque o grande problema que a gente tem é o público do cinema nacional. Vou aqui fazer um parênteses para você. Quando o Lula assumiu o governo, que eu fui convidado para trabalhar no Ministério da Cultura, na parte de audiovisual, que eu disse, o Gil era o ministro, e eu estava com o secretário deles, e mais todos os assessores, eles queriam uma participação minha no trabalho naquela época. Eu disse, nós temos que produzir, nós temos que financiar filmes e levar o filme para a grande massa. Assim como nós vamos fazer inclusão social, econômica, nós temos que fazer inclusão cultural. Levar filmes para as favelas, para as cidades pobres e criarmos uma série de programas para que a gente tenha os jovens participando e levar esse produto para as escolas. Bom, me foi dito que isso seria impossível naquele momento, então eu disse um abraço para vocês e tchau. E aí dei um tchau, mas
tanto o cinema argentino como o cinema brasileiro, como outros cinemas, o grande problema que a gente tem é que você não tem o espaço de exibição e você não tem políticas de formação de público. Essa dominação dos americanos, das salas de cinema, isso é típico, na Europa também. Só a França é que ganha um pouco mais de espaço de exibição dos filmes não americanos. E também os americanos só não entram na Índia por questões de caráter culturais. Mas eles conseguiram, desde 1920, desenvolver mecanismos de controle dos exibidores que não abre espaço para o cinema nacional. Então você fica colonizado. E sabe-se perfeitamente que o filme ele é muito importante, inclusive para a inculcação ideológica do machismo. É muito típico você ver nos filmes. Então, na Argentina tem essa possibilidade de ter as salas incas para exibição dos filmes nacionais, e na Argentina você tem a possibilidade de... O financiamento há mecanismos de financiamento muito mais avançados que no Brasil. Agora, no Brasil, tem sendo destruída a política de apoio ao cinema. A Ancine está sendo destruída. Não sei se vão conseguir destruir a Ancine, mas nesse governo idiota que nós temos, como tudo está sendo destruído. Mas lá, as salas incas são importantíssimas. E esses dados do INCA, eu ainda não tive acesso, eu vou pedir para a Margarida depois de passar. Porque é importante, porque você vai ver comparar qual é o público do cinema estrangeiro, qual é o público do cinema nacional, e você identificar por quê. Há poucas pesquisas de análise de gosto no mercado pelo consumo do produto filme. Fez-se alguns, mas muito interessantes. Muito obrigada. Só um comentário para já ir encerrando. Não, essas salas, que na verdade tem cada vez menos, né? Tem um cinema muito importante na capital, no centro, que realmente tem essa política de transmitir exclusivamente filmes que são independentes, então que saem do circuito do entretenimento e que saem da lógica do entretenimento. E muitas vezes tem projeções que são temáticas e um custo muito, muito baixo, mas absurdamente baixo. Assim, eu não sei agora porque a inflação na Argentina está terrível, mas numa época custava menos que uma passagem de ônibus. Sim. Muito, muito, muito barato, e sobretudo para aposentados era praticamente gratuito, para estudantes também. Então, foi uma política de levar a população para o cinema num contexto no qual o cinema estava desaparecendo, né? E na Argentina, todos os cinemas foram substituídos por igrejas pentecostais da IURT. Então, nesse contexto, dar essa fortaleza, eu acho que foi um grandíssimo mérito do governo Kirchner e tal, e com muita política de financiamento. Sim. Realmente, o cinema argentino mudou muito nesse processo e foi super importante o papel do Estado em tudo isso. Sim, foi tão fundamental, porque assim, os filmes não precisam ser comerciais, de fato, os filmes são de fortíssimo conteúdo, sobretudo o cinema independente, que está passando fortíssimo conteúdo e tudo. Aí, enfim. Inclusive, em cima do que você está falando, vocês observem que sempre que vai ser exibido um filme argentino, a gente já fica com vontade de ver, porque certamente virá um filme bom. E realmente eles passaram a produzir bons filmes dos últimos anos para cá. Tem filmes ruins, mas tem bons filmes. Eu ia falar isso. Tem alguma coisa ruim, mas tem um cinema de boa qualidade. Também tem um cinema lixo, né? Infelizmente. Mas, inclusive porque o cinema argentino, ele comercializa muito com os espanhóis. Então, essa transmissão de conhecimento entre as empresas é muito importante, né? Coisa que o Brasil já não tem. Pra vocês terem uma ideia, quando eu analiso, eu ainda vou escrever sobre isso, quando a gente observa que uma série de empresas na Argentina e no Brasil, elas são capazes de promoverem um intercâmbio de negócios entre o cinema. E a gente vai ver que filmes produzidos na Argentina
e filmes produzidos no Brasil, não passa, filmes argentinos não passam no Brasil, filmes brasileiros não passam na Argentina. Não existe a lógica da comercialização dentro do Mercosul. Um dos motivos do trabalho era que a gente identificasse isso e promovesse depois propostas para que esse intercâmbio comercial entre os dois segmentos de mercado se relacionasse. Ou seja, se você financia filmes argentinos e filmes do Brasil, você tem mecanismos de como esses filmes ganhem mercados dentro do próprio mercado comum do Mercosul. Né? Inclusive, vocês observem que o controle do cinema americano é tão grande que se deu lá em 20, que filme argentino, com todo o mercado de língua na América Latina, ele não tem mercado nos outros países. É impressionante isso. Um dos fatores que levantaram para mim é que, para nós, é que a linguagem do espanhol na Argentina não diferencia, por exemplo, da Colômbia, diferencia da Venezuela, tem terminologias que fazem com que, inclusive, para um filme produzido na Argentina, se for passar na Colômbia, ele tem que ser legendado, porque muita gente não entenderia. Mas, então, esse próximo trabalho também vai ser um estudo comparativo dos dois mercados fortes que a gente tem, e aí onde eu pretendo mostrar que realmente, quando nós fizemos a análise das fortalezas e dificuldades dos dois segmentos industriais dos dois países, a gente viu que, se nós tivéssemos um intercâmbio maior entre os dois mercados, a capacidade de desenvolvimento deles em cada um dos dois países seria muito grande. Mas isso eu acho que a gente vai demorar muito para ter. Agora, ficaremos no aguardo futuros trabalhos, então. O que eu acho também muito rico nesse momento trabalhar esse setor é o fato do surgimento dos novos mecanismos de exibição. Quer dizer, você pode pegar o seu celular, abrir e ver um filme. Isso é bárbaro, que antes não podia. Mas isso ainda são políticas que vão ter que ser desenvolvidas para que a gente possa utilizar isso. No caso do Inca, o Inca criou, ou na Argentina foi criada uma sorte de Netflix pública, né? Com todo esse cinema. Você pode assistir só estando na Argentina, mas então eu não consigo ver o que tem. Mas tem o Inca TV e tem essa plataforma também. Sim, mas junto com quando nós ganhamos essa pesquisa, paralela à nossa pesquisa, que é analisar a indústria cinematográfica e analisar as dificuldades do mercado, havia um outro projeto, também coordenado lá pelos argentinos, com dinheiro da União Europeia, que eles criaram o seguinte: criaram um mecanismo de como passar um filme na Argentina e ele ser transmitido para os outros países, para Paraguai, para o Brasil, para o Uruguai. Então, nós temos salas no Brasil onde eles são projetados diretamente da Argentina e chegam a essas salas. São muito pequenas, são em universidades e algumas cidades, mas foram capazes, esse projeto produziu essa tecnologia de transmissão do filme via satélite para esses outros países. Estava dentro do programa desse programa da União Europeia de apoio à indústria cinematográfica na América Latina. Que bom. Que a gente espera que eu vou ter que encerrar. Tá Eu mesmo não vou conseguir continuar, comecei com apresentações de manhã cedo, e deram às 6h30, então eu queria agradecer muito por todas as exposições, todas as apresentações. Acho que foi muito rico, tanto em conteúdo quanto em debates, e, bom, parabéns pela jornada de pesquisa que finalizaram. Eu acho que somos a última mesa também em finalizar. Então... É verdade, mano.
Muito obrigada, Romero. Queremos dedicar uma última palavra. Não, eu só queria agradecer a todo mundo que contribuiu com apresentações, com ajuda coordenando, ajuda técnica ou simplesmente ouvindo. Acho que foi bastante interessante a jornada, né? Tiveram várias mesas com debates muito bons e com apresentações muito boas. Essa mesa, uma delas, é claro. E queria agradecer todo mundo e que bom que a gente conseguiu interagir, alunos, alunas, professores, professoras, nesse evento tão importante, né, para a nossa instituição. Então, tchau, bom fim de semana. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Desculpem pelo excessivo tempo que eu tomei.